Olá, estamos aqui para mais um podcast mais sobre Alzheimer, que ensina você a aprender mais sobre essa doença, ensina você a cuidar melhor daquela pessoa que você ama, cuidando de quem cuida, mas também de quem é cuidado. A ideia aqui é educar para mudar a realidade em relação à doença de Alzheimer. Vamos lá? Podcast mais sobre Alzheimer, ensinando você a cuidar corretamente do seu familiar com Alzheimer, melhorando a vida de quem cuida e de quem é cuidado. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre os novos medicamentos. Então nós estamos numa nova era. Nós temos os últimos medicamentos que surgiram para a doença de Alzheimer, surgiram em 2004, 2003 para 2004, chegaram no Brasil. E de lá para cá, todos os medicamentos que foram testados ou fizeram mais mal do que bem, ou não funcionaram. E aí a gente pergunta, o que é que estava de errado? Talvez o que estava de errado era que nós não entendíamos direito a doença e a gente estava atacando alvos inadequados. Claro que existe o desenvolvimento da ciência, o entendimento de como é que a coisa funciona, e aí a gente foi entendendo isso ao longo do tempo, e mais recentemente, de 2021 para cá, nós tivemos o aparecimento dos primeiros medicamentos, que são primeiros mesmo, vai ter muita coisa boa nos próximos anos, e eu acredito sinceramente que nós vamos mudar a realidade da doença de Alzheimer nos próximos anos com novos medicamentos. Só que não é tão simples assim. E por que, Alexandre? Porque esses medicamentos novos que surgiram agora, primeiro, eles não foram liberados para uso no Brasil, segundo, eles são muito caros, então ele ainda não é a realidade de todo mundo. Mas como toda novidade, ela vai chegando devagarzinho, como ondas, e a gente vai tendo novas esperanças e novas perspectivas. Então a primeira coisa que a gente precisa entender em relação aos novos medicamentos é que eles vão tratar fases mais leves, iniciais e pré-demência. Então, se você tem um familiar hoje que tem a doença de Alzheimer e já está ali entrando na fase mediana, essa medicação não vai servir. Tá? Não vai servir porque até ela chegar no Brasil, esse paciente já vai ter avançado, porque a doença é degenerativa e progressiva, então não adianta. Mas ela vai servir talvez para a gente, talvez para mim, talvez para você, talvez para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, livre da doença de Alzheimer. Ou pelo menos retardar esse aparecimento, fazer com que ele apareça mais, em vez de aparecer aos 60, 65, vai aparecer aos 90. Seria muito legal. Para isso, a primeira parte do tratamento é mudança de estilo de vida, comer bem, dormir bem, fazer atividade física todo dia, diminuir o estresse, ter um porquê viver, tudo isso vai fazer toda a diferença. E aí a gente retarda o aparecimento. Mas, uma vez que foi feito o diagnóstico precoce, nós vamos poder iniciar sim a medicação, e essa medicação, ela tem algumas frentes. Então, eu acredito que o tratamento da doença de Alzheimer ele vai ser um mix de várias formas de tratar, e ele vai ser individualizado. Então, o que significa isso? A gente sabe hoje que a doença de Alzheimer ela não é por causa de um único fator, é um somatório de fatores. Então tem inflamação, tem alteração do sistema linfático, né, que é o sistema que faz a limpeza do cérebro, tem a genética. Então nós vamos ter tratamentos variados, tem a microbiota intestinal, que é a flora intestinal, que talvez interfira nisso daí. Então eu acredito que o tratamento futuro, ele vai ser um misto, ele vai ter várias coisas associadas. Os medicamentos que estão aí falando na mídia, os mais novos, são os medicamentos contra a proteína beta-amiloide, e vai aparecer também contra a proteína tau. Eles são essas proteínas maléficas que se acumulam no cérebro. Então, eles vão tentar fazer com que essas proteínas não se acumulem, gerando mais inflamação e gerando mais morte neuronal. Então, esse é o primeiro ponto. São essas né, que são o aducanumab, o lecanemab, o donanemab. São medicações que estão chegando, são medicações injetáveis e que eu acredito que nós teremos versões outras dessas medicações mais efetivas, com menos efeitos colaterais, porque elas também podem ter efeitos colaterais sérios, então elas podem causar microsangramentos cerebrais e pode ser realmente complicado. Por outro lado, existem medicamentos que eu acho que vão entrar aí na questão da inflamação. Então, um medicamento que está sendo estudado já para a doença de Alzheimer é a semaglutida, que é um medicamento que é um análogo do GLP-1, que o pessoal tem usado para emagrecer, para diabetes. Em 2025, se eu não me engano, vai sair um estudo. E eu acredito muito fortemente que nós vamos ter também benefícios dessa forma. Vamos ter outros medicamentos que vão agir na parte genética. Então,
Então, existem manifestações genéticas que a gente vai entrar lá no gene da pessoa e fazer essa modificação. Isso não está pronto, mas é promessa. E eu acredito também que vai haver alguma coisa específica da microbiota intestinal que talvez favoreça esse contexto todo. Então, o tratamento ele vai ser um mix. Nós vamos continuar usando as medicações que nós usamos hoje, né, que é o donepezila, a galantamina e a rivastigmina na fase mediana, leve e avançada, e a memantina na fase mediana avançada. Mas antes dessas fases, nós vamos ter essas medicações que vão postergar o aparecimento da doença, dando mais qualidade de vida. Então, muitas perspectivas boas, muitas perspectivas novas, e se você tiver bons hábitos de vida e postergar o aparecimento do Alzheimer, quando essas medicações chegarem, elas poderão ser usadas por você. Então, muitas vezes a gente fala para os familiares que estão agoniados, eu não queria ter essa doença. Então, faça a sua parte, que a ciência está fazendo a dela. Em breve nós teremos grandes novidades e vai valer a pena. Se você não cuida direito da sua saúde, você vai ter problemas. A saúde é uma história de vida. A gente não tem Alzheimer de uma hora para outra. Essa doença ela vai devagarzinho se instalando no nosso organismo. E aí a gente precisa tomar atitudes. E no futuro breve, existirão medicações que poderão ajudar a gente a ter menos doença. E aí, gostou? Compartilha, divide, coloca mais gente para ter notícias boas, firmes, corretas, baseadas em ciência, em vez de ficar escutando tanta besteira e notícias de curas milagrosas contra a doença de Alzheimer. Não caia nessa loucura de uma solução fácil para um problema tão delicado e tão difícil. Um abraço para vocês.